Boa noite, camaradas. Vamos iniciar um vídeo hoje, mais um estudo, um diálogo, um debate, o que seja, sobre o Evan Rodia. Hoje a gente vai falar sobre a ideologia e o pensamento político do Evan Rodia. Antes da gente começar, eu queria só dar uns recados. Agora eu estou botando todos os nossos áudios dos vídeos no SoundCloud, para quem não gosta de ficar, não tem paciência para ficar no YouTube, pelo menos para a pessoa escutar pelo celular ou o que seja. Também dá uma curtida aí no canal, compartilha e que seja. Hoje a gente tá aí com o Bernardo de novo, o Caio é super camarada, o George também tá aqui, eles vão se apresentar, e o Marcos. A gente vai falar hoje sobre o Evan Rodia e a política e a ideologia dele. Então vou começar aqui. Alguém quer dar algum aviso, algum oi antes da gente começar? Falar alguma coisa? Um tchau, um benção? Oi. Só. Oi. Marcos, Bernardo, Caio, quer falar alguma coisa antes da gente começar? Cara, eu tô meio tererê, mas eu tô vendo dois Caios. Esse tererê tá ruim. Errou a erva do chá. Eu acho que ele entrou no celular e no computador. Acho que a conexão dele tá ruim. É aquele bug que dá, fica dois ali. Fala alguma coisa aí, Caio. Da introdução, Rodrigo. Bom, vamos começar lá. O Evan Rodia, ele é um dos heróis comunistas, por assim dizer, se me permitem dizer assim, colocar dessa maneira. Ele é uma inspiração de um líder comunista, segmentos, não para todos, porque tem alguns que não gostam dele, mas para vários segmentos ele é uma inspiração política. Ele foi o primeiro chefe do governo comunista da Albânia. Ele foi, durante ali 4 décadas mais ou menos, entre 41 e 85, se não me engano, ele foi chefe de governo comunista lá. Ele foi o secretário-geral do Partido Trabalhista da Albânia. Para quem não sabe, até depois o Jorge vai explicar isso, a Albânia não teve Partido Comunista. O Partido Comunista lá se chamava... Partido do Trabalho. Partido do Trabalho, né? Lá se chamava assim, Partido do Trabalho, não tinha partido. Aí, o Evan Rodia, ele nasceu no Império Otomano, ele nasceu ali em 1900 e pouco, 1908, 1907, ele nasceu no Império Otomano e ele morreu em Tirana, que até hoje é a capital da Albânia. E o que mais a gente pode acrescentar nessa... ele lutou contra a invasão italiana. Uhum. Ele era professor na Albânia. Ele foi mandado embora porque todos os professores, todo o ensino público, você deveria ingressar no partido fascista. Você deveria ser filiado ao partido fascista. E o Evan Rodia se negou a isso. Então ele saiu da escola, deixou de dar aula, abriu uma tabacaria. E posteriormente essa tabacaria ela virou o centro da célula comunista da Albânia. E a Albânia depois lutou contra a Alemanha. Parte da Albânia lutou a favor da Itália na Segunda Guerra Mundial, e a outra parte lutou contra. Houve uma ruptura ali, não foi uma coisa coesa, assim, não foi unânime. E hoje ela tem essa relação, depois a gente vai entrar mais nos tópicos, ele tem essa relação com a União Soviética de ser antirrevisionista e tudo mais. Jorge, quer acrescentar alguma coisa nessa biografia dele? Na verdade, ele estuda na França, né? Por um tempo ele estuda na França, ele vai estudar na França e ele quer fazer um curso, mas na verdade a bolsa dele não deixa, ele até tem que mudar de curso, já ainda bem jovem, porque e foi na França que ele teve assim, os primeiros contatos com o movimento comunista, foi na França. Já existia na Albânia, inclusive era bem dividido na Albânia, mas na França ele tem, né, porque ele fez duas universidades, 2 faculdades na França. Ele formou em ciências sociais e em ciências humanas também. Só que ele não conseguiu, ele não teve dinheiro para terminar, então ele ficou meio que era aquele que mais queria, mas ele teve uma história muito, mas assim, ele não era assim de uma família pobre tudo isso, mas ele teve uma vida desde novo muito complexa, porque
ele viu a questão da guerra dentro do país dele, as invasões, a invasão grega, outras invasões que teve lá, e lá era um país pequeno, mas complicadíssimo. Um país muito pequeno, fazia parte da Europa Ocidental, né, na verdade, tem que situar um pouco onde fica a Albânia, né, o Rodrigo? Que fica ali, de um lado, atrás da Albânia, você tem a Iugoslávia, que seria a Iugoslávia hoje, naquela época. Você tem na frente, você tem a Grécia, você é perto da Itália também, ali você tem... É um local bem complexo, inclusive era um ponto estratégico ali, aquela região era um ponto estratégico, inclusive, para comércio, com a própria China usou o local como ponto estratégico. Ali é o Mar Adriático, né? Seria o Mar Adriático, aquela região ali, né? O Mar Adriático é a região balcânica, né? Onde fica a Albânia, a região dos Balcãs, mas o Mar Adriático. Entendi. E, Caio, quer acrescentar alguma coisa aí na biografia do Odia? Antes da gente começar. Ô, Rodrigo, a gente consegue compartilhar a tela, que aí eu pego e ponho um mapa aqui pra gente. Consegue, tá liberado aí compartilhamento de tela, tá liberado aí, tá, pode compartilhar. Eu vou lá catar o mapa então. Vou voltar. É interessante você fazer isso para ver que a Albânia é um ponto muito estratégico, entendeu? Apesar de ser um país muito pequeno e pouco povoado, pouca gente, mas ele era uma região, um local muito estratégico. Tanto que ele foi invadido por vários países. Quem não sabe... Sergipe, né? Perdão, Caio, eu não escutei. Não, só comentei dizendo que é um pouquinho maior do que Sergipe, né? Para a gente ter uma dimensão do tamanho dela. E se eu não me engano, cara, inclusive até uma piada que eu tava fazendo ontem com um camarada, que a Itália deu golpe, queria dar um golpe de Estado. Chegou a concretizar. Não chegou a concretizar por causa da Alemanha, mas ele queria restituir o cargo do Herzog. E a gente tava rindo por causa dessa nomenclatura Herzog, um nome esquisito, né? Herzog. E foi justamente essa volta do reinado do Herzog que o Odia ficou contra. Mas acabou que depois a Itália deu um golpe dentro do próprio golpe e teve toda essa questão. Que se a gente for entrar aqui, como o Jorge disse, a gente vai se aprofundar tanto que a gente vai perder o foco do Odia. Porque o Odia nasce em 1908, tá? E morre em 1985. Então, quer dizer, aí tem história, e se a gente for contar essa história toda, é enorme. Tem que ver a questão, né? A Albânia era um país, pra gente, acho que as pessoas, a bebida típica da Albânia é uma cachaça feita de uva, chamada raki. E lá todo mundo toma raki e fuma o dia inteiro. E se você estiver lá, parece que está na Turquia, porque todo mundo parece turco, né? E o Odia é uma população muito pequena, muito pequena. Em 1970, o censo de 1970, a Albânia tinha 2 milhões de habitantes. 10 anos depois, ela não chegava a ter 3 milhões de habitantes. Por que por causa dessa questão de guerra, né? Ou não? É pelo próprio tamanho mesmo, é uma etnia. Na verdade, a Albânia é uma etnia que é uma mistura, eles têm a própria cultura, a própria língua. É uma coisa, quer dizer, tudo lá é deles, não existe em outro lugar do mundo. Não é a pessoa fala a capital, só que a capital, que é Tirana, na verdade, seria menor do que a freguesia aqui em Jacarepaguá. É muito pequeno. E agrário, um país que era somente agrário, muito subdesenvolvido, assim, completamente subdesenvolvido. Comparável ao que era a Rússia antes de 1917, comparado a isso. Bem parecido. Então, seria um país pobre, então, a Albânia. Muito pobre, nossa. Rodrigo, quando eu coloco para compartilhar a tela, o meu Hangout cai. Não sei porquê. Pessoa mais conhecida como albanesa, já falei, é a Madre Teresa de Calcutá, que nasceu na Albânia. E
Aí vem essa questão, entra a ocupação italiana na Albânia, sai a ocupação italiana, eles abandonam, o que acontece? O Partido Comunista consegue chegar ao poder? Não, antes de chegar ao poder, antes existia o Partido Comunista Albanês. Existiu o Partido Comunista Albanês. Foi a junção de 3 partidos, pequenos, bem pequenos, né, que se juntaram até fora da Albânia, quando eles vão para Tirana mesmo, eles vão com o Partido Comunista Albanês. Mas não vai ser o Partido Comunista Albanês que vai chegar ao poder, vai ser o PTA, o Partido do Trabalho da Albânia. Aí o Odia já era comunista bem antes, ele começou a estudar o marxismo na França, na verdade. Ele teve assim o domínio do marxismo, começou a ler, porque ele tinha muita facilidade em falar outros idiomas, ele falava muito bem francês, italiano e grego também. E albanês que só eles sabem falar, né? Albanês é um idioma difícil de falar, só quem nasce lá sabe. Se você prestar atenção, escutar o albanês falando, você tem lá um pouco de italiano, você tem turco, você tem um pouco de grego, é uma mistureba de várias línguas juntas. É uma coisa, só lá se fala isso, nenhum outro lugar do mundo se fala isso, é uma língua deles. Como tem, por exemplo, uma língua que é deles, a comida só deles, a maneira de ser só deles, e tudo lá é um país. Depois, até hoje, existe um conflito por causa da Albânia. A gente não pode deixar de que até hoje tem um problema sério na divisa da Albânia, que ainda não foi muito bem resolvido, até está nas mãos da ONU. Teve, há uns 10 anos atrás, outro problema sério, que na verdade não é da Albânia, mas é uma etnia albanesa que sai da Albânia. Porque ali a Albânia ela faz fronteira com Montenegro, se não me engano, com a Croácia. Não, com a Croácia não. O que era a Iugoslávia, né? O que era a Iugoslávia, a Macedônia e a Grécia, se não me engano. E ela, e ela fica no Mar Adriático, ali onde tem a Itália, tem acesso também. Então, sim, na verdade, ali ela passou vários momentos ali, inclusive na época das invasões gregas, por exemplo. Ou não? Sim, claro, sim, mas vocês pegam assim, onde no passado mesmo? Ali sempre foi uma região de guerra, uma região de conflito. Sim, ali foi, inclusive, por exemplo, a gente tem que pensar que a Albânia ela foi do Império Otomano até o começo do século passado. Ela era do Império Otomano. Ela era do Império Otomano. E, por exemplo, a etnia lá maioritária, na verdade, é turco. E a Turquia também teve uma grande... A Turquia invadiu também a Albânia, né? A gente vê, é um país que não tem riqueza, não tem muitas coisas, tem alguns minérios, tudo isso, mas o ponto é muito estratégico, aquele ponto de lá é um biquinho que você chega lá, é um local muito estratégico. Para aquela região. Para quem não está situado, fica ali no Mar Adriático, né? Camarada, eu tentei compartilhar a tela, mas aparentemente eu sou desconectado do Hangout quando eu tento compartilhar. Então eu mandei o link ali para ti no chat ali do Hangout. Do Google Maps. Aí tu digita Albânia e vai mostrar de cima. Eu vou compartilhar daqui a pouco. Então tá bom. Mas fala, Caio, você que também que coisa aí. O microfone já está melhor? Não, acho que ele está com problema de conexão. Provavelmente. Vamos para frente, tá? O Odia, ele começa muito cedo a entrar no movimento para a emancipação do próprio país, né? A gente vê que quando ele chega no poder, por exemplo, a Albânia só tinha 32 anos de emancipação, quer dizer, de você ver que a Albânia tinha 32 anos que ela era independente, só era muito... O Odia praticamente ele viu a Albânia nascer.
Ele vê, Albânia? Ah, eu peguei o mapa aqui, ó. Só pra gente situar, eu vou dar um... Europa, pra quem tá vendo. Essa tem a bota ali, que é a Itália. Itália. Aí vou chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Da Leste, na Itália, você consegue ver a Albânia. Você vê que nessa passagem, entre aqui da Itália e a Albânia, essa passagem aqui, ela é completamente estratégica. É, porque você tem a Croácia, se não me engano, aqui a Bósnia, Montenegro, aí vem a Albânia, Kosovo, a Sérvia em cima, um pouquinho a Sérvia. O Kosovo que é o problema, tá? Porque o Kosovo hoje é um país. Só que o Kosovo até 10 anos atrás não era um país. A etnia é totalmente albanesa, tá? A etnia é completamente albanesa, mas na verdade eles não se consideravam albaneses. Da Albânia. E tem a Macedônia e a Grécia aqui, ó. A Macedônia, a Grécia fica muito perto. Agora, o problema é que a Macedônia ela não tem reconhecimento internacional, se eu não me engano. Pelo esse nome. A Grécia embarga ela por esse nome, porque Macedônia seria uma cidade na Grécia, e não um país. Isso. Aí a Grécia embarga ela. Então essa região aqui é uma região que passou por muito conflito. É a região dos Balcãs, né? A gente tem que ver pelo mapa, porque, na verdade, o que seria a antiga Iugoslávia seria um local bem grande, né? Você teria Sérvia, Croácia, Montenegro, Bósnia. Eram 5 países que formavam um país bem grande. Chegou a ser uma grande potência, né? Que passou pelo mesmo problema que a Albânia passou na Segunda Guerra. Mas na Segunda Guerra a Albânia lutou a favor do eixo. Não, mas eu estou falando dos partisãs. Dos partisãs. Dos partisãs. Tanto o Tito quanto o Odia tiveram o mesmo... O sistema deles era o mesmo. Na verdade, eles não eram de um exército, eles faziam uma guerrilha partizana, era uma guerrilha, era um sistema de guerrilha, na qual eles pegavam, tinham que lutar contra o próprio exército da Albânia, que era fascista, só que eles faziam movimentos de guerrilha, eles roubavam armas, tudo isso, e aí o que acontece? Ele começa a chamar gente e fazer o próprio exército, e tem a vantagem, porque da noite eles subiam para as montanhas e saíam de perto da praia, que era o lugar mais... E o Odia, ele pegou naquele momento, meio tinha estudo, tinha isso, e foi chamando o pessoal até chegar depois, até Tirana. O último, quando ele chega a Tirana, depois que a Itália retira, porque a Itália perde a Albânia. A Itália, quando perde em 43, a Itália perde na Segunda Guerra. O exército os partisãs do Odia tomam a Albânia. Mas aí sai entre os alemães. Os alemães chegam a tomar lá. Só que os alemães não conseguem ficar 19 dias lá. E são retirados também. Por conta do partisã, dos partisãs. Que o Odia era o líder. Exatamente. Como o Tito foi da Iugoslávia. Foi o mesmo sistema. Inclusive, eles tinham troca de informações e troca ali, naquela região, naquela época, eles tinham uma interligação, o Odia e o Tito. Porque era só subir uma montanha que você já estava lá. Então, o Odia, na verdade, se a Alemanha perdeu, a Itália perdeu ali, a gente tem que ver que não foi por causa do exército albanês, foi o movimento partisano do Tito. Do Odia. O Odia fez um movimento muito... Ele era uma pessoa que... Ele era uma pessoa até que não era muito de guerra, porque ele era uma pessoa muito sensível, ele gostava de artes, ele gostava de música, de pintura, de teatro, era uma pessoa até bem sensível, só que, ideologicamente, ele tinha muito forte, tinha uma formação muito rígida, e tinha uma formação assim, bem de teórica muito completa. Ele tinha uma formação teórica muito completa. Ele mesmo se fez, como o Partido Comunista da Albânia acaba sendo uma coisa que se parte em 3, tudo isso, naquele momento ele fez o quê? Ele fez, vamos dizer assim, uma questão mais patriótica, muito parecida com o que também a Rússia fez. Né?
Só que a gente tem que ver que lá o território era muito pequeno. O território era muito pequeno, era aquela coisa de você fazer uma ação e se esconder, fazer uma ação e se esconder. E no próprio movimento partisano do Odia, tinha muitas mulheres lutavam. Dentro do movimento partisano. Dentro do movimento partisano. As Então, mulheres tinham horror dos nazistas e dos italianos, porque, na verdade, houve estupros. Então, elas se juntaram ao movimento partisano armadas. E eles já usavam até uma estrela vermelha, já. Aí o Odi, ele consegue, tem a expulsão da Albânia, da Alemanha, a Alemanha perde a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e ali em 1944 ele assume como primeiro-ministro da Albânia. Ele demora 2 dias para chegar em Tirana, né? Porque ele tem que andar de onde ele está até chegar em Tirana, porque eles não tinham carro, não tinham nada, então ele tem que andar 2 dias até chegar em Tirana. Quando ele chega em Tirana, ele assume como se diz, vamos dizer, que seria um presidente um republicano. Depois é que vem a questão de implantar o comunismo ali dentro, né? Não foi uma coisa imediata. Ele não implantou o comunismo inicialmente, ele assumiu o primeiro cargo para depois implantar. Isso. Aí depois na verdade, ali era uma questão de você... A guerra em 44 não tinha acabado, né? 45, quer dizer, foi um ano ali ainda que o pessoal ainda eles podiam ser invadidos ainda. Então eles ficaram durante um ano em prontidão para qualquer tipo, podia ter uma outra invasão a qualquer minuto. E, na verdade, aí ele conhece a companheira dele, ela também era partisã, entendeu? Existia o movimento partisã, era uma coisa muito bonita, porque era muito ideológica, era muito patriota, porque você tinha que lutar contra o exército fascista e contra o próprio exército do país, que, na verdade, estava capitulado lá e achava que, muitos albaneses achavam que o melhor era mesmo se juntar com a Itália. Porque eles tinham uma relação muito estreita com a Itália. A Grécia estava invadida também, né? E a Iugoslávia, a questão da Iugoslávia, ali atrás não era Iugoslávia ainda, mas também estava, quer dizer, você não podia contar, porque ali era um bombardeio em cima. Vamos dizer assim que a guerra praticamente começa ali perto, né? Ela começa ali perto da Sérvia. Começa ali em cima dele. Começa em cima dele, exatamente. Começa bem ali pertinho, em cima da Sérvia. E fizeram uma pergunta aqui no chat, deixa eu só ler. Foi o canal Debate, ele perguntou o seguinte: qual é a diferença do Partizan para o PT no Brasil? Nada a ver. Partizan é uma palavra que é traduzindo, se chamar, é a mesma coisa que guerrilheiro. A tradução de partizan é guerrilheiro. Você tem os partisãs soviéticos, você tem os partisãs iugoslavos, você tem os partisãs albaneses, você tem os partisãs italianos, que inclusive na França você tem um hino que é o hino partizan. O partizan não é um PT, não tem nada a ver com o PT. Partizan quer dizer guerrilheiro. E existia na França, a resistência francesa era partizan. Existe toda a Europa ocupada pelos nazistas, né, Jorge? Exatamente. Tem até uma música francesa muito conhecida, que é cantada pela Piaf, que é Allez Partisan, que na verdade tem o mesmo significado. Quer dizer, era aquele movimento que não era a força, não era o exército, mas era um movimento de resistência feito pelo próprio povo. Guerrilheiros. Você tinha os partisãs, que eram da União Soviética também. E os partisãs. Muda um pouco a nomenclatura, a maneira de falar, mas é a mesma coisa. A palavra partizan é francesa, é russa, é o que, Jorge? Ela é eslava, tá? Mas ela foi meio que adaptada para o mundo inteiro, né? Tanto na Itália quanto na França.
Eu acho que a dúvida dele foi, ele queria perguntar a diferença do Partido do Trabalhador da Albânia com o PT hoje. Não é do trabalhador, é Partido do Trabalho. Não é Partido do Trabalhador. Não era o Partido dos Trabalhadores. Na verdade, o PTA, ele passa a existir por causa de um conflito com os comunistas. Então, ele não bota a palavra comunista, apesar de o PTA, o Partido do Trabalho, não é o Partido do Trabalhador, é o Partido do Trabalho da Albânia. Ele era marxista-leninista. E hoje nós não temos um partidão marxista-leninista no Brasil. Um partido assim declaradamente marxista-leninista. Eu acho que tem. Temos algumas vertentes, mas não chega a ser um partido coeso, unânime. Eu acho que isso é uma questão de você ter que reconstruir a unidade comunista, inclusive a marxista-leninista, acho que tem em vários partidos tem. Mas, por exemplo, você vê até hoje, a gente pode entrar por essa fase, até em alguns partidos que dizem são revolucionários, né? Existe uma coisa que eu estava vendo hoje, que é interessante quando você falou nisso. O Lenin fala, e depois o Odia diz, numa conversa com o Stalin, que não existe partido marxista-leninista sem ser revolucionário. Para ele ser marxista-leninista, ele tem que ser revolucionário. Obrigatoriamente. E então, pode falar, Bernardo, pode falar. Pois é, Jorge, eu também queria pedir para no final do vídeo fazer um comentário de uma coisa que eu tô vendo. Tá me deixando um pouco assim incomodado, porque o pessoal pegou esse negócio de colocar X ali para não definir gênero e colocando X no camaradas, no camarades. Eu tô achando que isso é uma desconstrução bem idiota. Assim, também tem gente, Bernardo, que quando escreve, fala, Kami. Assim, Kami o quê? Abreviação de camarada. Assim, essa linguagem de internet, às vezes, ela desconstrói uma palavra que tem um significado que não pode ser desconstruído, não. A palavra camarada não pode ser virar Kami. Eu considero camarada a palavra mais importante dentro da... Isso aí nivela todo mundo numa igualdade dentro do movimento comunista, no movimento proletário, que coloca todo mundo igual, como você chamar de companheiro, camarada. Seria, na verdade, a tradução de camarada é companheiro, mas Tavares, que a palavra Tavares em russo é camarada. Né? É Moi Tavares, meu camarada. Então, a camarada não é uma palavra que você pode chegar e abreviar. Ou então você vai chamar outro de comp de companheiro? Não. Tem palavras que você não pode abreviar. Fica sem sentido nenhum e até pensando bem, não cai bem, né? Não cai bem. É uma palavra, eu acho que tem um significado muito importante. Jorge... Não aceito isso, não. É essa questão que eu falo que a nova esquerda se coloca, às vezes. Daqui a pouco um tá chamando o outro de brother. Jorge, aí ele chega ao poder, aí ele fica esse ano, que você falou, ele fica esse ano sem implementar o comunismo, por conta que ainda estava no movimento de guerra, era um ano de guerra ainda, ele chega em 44, a guerra termina em 45, então era um ano ainda, e ele se torna chefe de estado ali da Albânia, e ele então entra com a ideologia marxista-leninista. E acho que tem alguns camaradas que estão acompanhando, eles não sabem a ideologia do Odia. O que o Odia acreditava? Ele se dizia marxista-leninista antirrevisionista. Por que essa nomenclatura que ele utiliza, essa linguagem para se comunicar com as pessoas? Mas aí foi um pouco depois, né? A gente tem que ver que essa questão que ele coloca antirrevisionista já é na década de 50 que ele coloca. Já é um tempo depois. Quando começa quando o Khrushchev entra no poder na União Soviética, até o 20º Congresso ele vai, inclusive tem um retrato dele com o Stalin, que o Stalin recebeu ele foi assim muito bem recebido, tem poucas pessoas têm fotos assim no palanque com o Stalin, o Odia já teve. Tem várias fotos, inclusive várias, e ele
Na verdade, ele fica muito amigo, e aí, inclusive, ele vira um dos grandes aliados da União Soviética. A questão do revisionismo vem entre o 20º e o 22º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que as colocações do Stalin, Tito, ele fala que são revisionistas. Aí, até então, ele tinha assim, uma amizade, ele, na verdade, a Albânia chegou a ser, não um país satélite da União Soviética, mas era um país alinhado. Né? A gente tem os países que eram não alinhados e os países alinhados. A Albânia chegou a ser país alinhado com a União Soviética. Após a guerra, sim, o Yuri comentou. Jorge, o Yuri comentou que ele diz o seguinte: comunismo realmente se implanta, não seria mais um processo de transição? Que eu acho que eu usei a palavra implementar um comunismo. Não. A verdade é, veja bem, nunca existiu um país comunista. A gente está falando de uma ideologia de uma pessoa. O que ele implanta lá dentro, na verdade, o que ele faz? Ele, em princípio, a primeira coisa que ele faz depois da guerra é tentar reconstruir um país que já não era completamente destruído pela guerra. Tirana estava completamente destruída, tudo destruído, era um país muito pequeno, agrário, as pequenas cidades eram vilas, não eram cidades. O único lugar onde tinha algumas construções era Tirana. E a Tirana estava completamente destruída pela guerra. Ele faz um governo socialista, implanta dentro da doutrina marxista-leninista e começa a reconstruir o país. A questão de negociação, de um apoio da União Soviética, você tem para construir a questão agrária, porque é um país agrário, a questão de construir algumas indústrias, porque na verdade a Albânia não tinha nem carro, não tinha estrada, não tinha aeroporto, não tinha nada. A Albânia era um país que foi largado no mundo, e tanto que tinha um livro que a gente lia, que era a Albânia, o Horizonte Perdido dos Balcãs, né? Porque na verdade ele era um país que fazia parte da Europa, era parte de tudo, mas era considerado o país mais pobre da Europa. E era o país mais pobre da Europa, assim. A gente não pode negar. Mas a questão que o Odia ele começa a fazer é o seguinte: primeiro, a alfabetização. Alfabetizou o povo inteiro. A questão da saúde pública. A questão de distribuição de material agrário. Construção de indústrias. Pequenas, mas indústrias, porque lá tinha alguns materiais. Você tinha xisto, você tinha selênio, você tinha alguns materiais que você poderia vender, e ele acaba fazendo esses materiais, né? A questão têxtil, que era muito forte também na Albânia, a questão têxtil era muito forte. Então ele começa a comprar materiais têxteis da União Soviética, depois ele compra da China, e ele tem que construir um país, porque na verdade o país estava arrebentado, completamente analfabeto, ninguém tinha um dente na boca, as pessoas não sabiam ler, as pessoas não sabiam escrever, se alimentavam do que plantavam praticamente. Era um país muito pobre naquela época, 1 milhão de habitantes, nem 1 milhão de habitantes. Então, era um lugar esquecido. Era um lugar muito esquecido. E o Odia faz o quê? Ele monta aquele país, ele remonta em cima dos ideais marxistas-leninistas, não é implantar o comunismo, não. E aí, com o tempo, ele vai construindo, o PTA vai construindo. Existia a questão do Partido Comunista, existia o Comitê Central, ele era presidente do Comitê Central, existiam outras pessoas também. Depois, com o tempo, entra o Ramiz Alia e outras pessoas mais. E o Ramiz Alia está vivo até hoje, né? Está muito velho, mas está vivo até hoje. O Rami Ali, né? Que foi o substituto dele, foi o sucessor dele, né? Foi. Mesmo quando o Odia ainda estava vivo, ele já não tinha mais condições, porque ele já estava muito velho, o Ramiz Ali ele assume o poder.
Tanto que quando o PCdoB vai fazer o 7º congresso do PCdoB, ele faz na Albânia, faz em Tirana, porque a gente estava no meio da ditadura. O Odia estava já doente, por isso quem participa do congresso, do 7º congresso do PCdoB, é o Ramiz Alia e também o Reis, que também era alinhado com a Albânia. O que o camarada Kiuri perguntou, acho que não foi sobre o Odia diretamente, foi mais no sentido do comunismo mesmo. Ele perguntou assim, ó, comunismo sem planta não seria mais um processo de transição? Mas foi um processo de transição. Foi um processo de transição complexo, inclusive. Porque primeiro, veja bem, as pessoas têm que saber ler para você chegar e fazer a pessoa entender o que é comunismo, para você ler. Sim, Jorge, mas aí modo de produção aí seria socialismo, né? Modo de produção socialista. Você teve que fazer as duas coisas juntas ali, porque você não tinha como não fazer. As pessoas tinham que sair do trabalho para estudar. E à noite as pessoas se encontravam nos barzinhos para tomar haki. Isso, a conversa era só política. Era política. Aí nessa questão de você se encontrar para... eles fumam pra caramba, até hoje é um lugar que se fuma muito. E eles sentavam e conversavam. E o Odia foi implantando aos poucos a questão da educação, de uma reforma política. Foi uma coisa bem suave para o povo, inclusive porque era uma coisa mais fácil, entre aspas, pelo tamanho do país, pela quantidade, o tamanho e pela quantidade de habitantes, era uma coisa mais fácil, mas você tinha, na verdade, um bloqueio por todo lado. A Albânia era bloqueada por todos os lados. E no princípio você tinha até uma aliança estratégia com a então fundada o Estado Iugoslavo, né, na qual os dois passaram pelos mesmos processos na Segunda Guerra Mundial, que foi o movimento antinazismo, antifascismo. O primeiro movimento que o Odia faz, e ele se apresenta durante esse ano de transição, é o movimento nacional antifascista. Tá? Que foi quando ele chega em Tirana, o primeiro discurso dele, ele não discursa como primeiro-ministro, nem como premier, nem como chanceler, nem como presidente, mas sim como do movimento antifascista, no qual tinha tirado a Albânia, movimento louco, porque se você chegasse para o albanês e perguntasse o que é nazismo, o que é fascismo, ele não sabia também, entendeu? Era um país analfabeto, então ele teve que fazer uma construção, conscientizar, né? Conscientização de classe, foi o que ele tentou. A primeira coisa que ele fez foi alfabetizar para dar essa consciência de classe. Só que as pessoas tinham que trabalhar também, então foi um trabalho muito duro. Um país pequeno e outra coisa, um país pobre, muito pobre. O dinheiro da Albânia não valia nada. A Albânia teve que fazer muitas vezes a questão de troca na mercadoria, metal, ferro, né, aças por carro para trator, mesmo ônibus que não existia. Depois, na década de 70, começa a se fazer a primeira pista de aeroporto. Foi uma coisa que você tem que ver que o processo que teve lá não foi um processo, foi um revolucionário durante a guerra. Porque, na verdade, quando o movimento partisan ganha o êxodo, nesse movimento, o Odia já faz aí sim, ele começa a dar aula de marxismo, faz a conscientização de classe, faz uma conscientização política em cima disso. Quando aquele movimento termina, ele já é, na verdade, um exércitozinho vermelho. Na qual ele entra em Tirana, colocando ordem na casa. Aí todo mundo que sabia ler e escrever, mesmo se fosse o básico, virava professor. Né, virava professor. E foi aquela coisa, você tinha um povo que não tinha dente. Então, quer dizer, teve que reconstruir tudo. Era um país que não tinha 1 milhão de habitantes. E você tem ali, deixa eu ver, 3 anos, 2 décadas depois, você tinha 2 milhões de habitantes. Então, foi um período de transição que durou de
de tempo a que tempo? De 44? Pode iniciar em 45 ou 44? Que é mais não, inicia em 45, estou tendo um processo antes disso, inicia em 45 e até a década de 50, quando se tem aí sim a vinculação da Albânia com a União Soviética assim manda ajuda, assim, tá? Manda ajuda, manda médicos, manda tratores, manda medicamentos, para tentar salvar aquele povo, porque eles estavam com desentiria, não tinha esgoto, não tinha nada, teve que reconstruir um país inteiro. Na verdade, ele pegou um país para construir do zero. Um país agrícola geralmente se constrói do zero, né? Industrialização é quase zero, né? E numa pós-guerra, então, que você destrói o pouco que tem, então foi do zero mesmo. Tem que lembrar que foi pós-guerra, na verdade. E hoje a Albânia, se não me engano, tem um IDH melhor que o do Brasil, se eu não me engano. Camarada, um pouquinho alto. Um companheiro que perguntou, o Yuri, aliás, o canal Debates da Esquerda, por que o nome antirrevisionismo? Acho que é uma questão meio trivial, meio simples, mas enfim, acho que a gente já que é um dos nossos tópicos, acho que a gente podia passar para ele, né? Você vê bem, quando a Albânia fica sendo um país, o Odia era muito amigo de Stalin. E quando Stalin morre, até 1960, o Odia fica naquela coisa, muito incomodado, mas ele não quer, inclusive no Congresso, no 20º Congresso, no 21º, no 22º, ele não quer tocar muito no assunto, porque ele não queria dividir o movimento comunista internacional. Mas chega uma hora que ele não aguenta. E quando ele está no meio do Congresso do Partido Comunista da União Soviética, ele pede a palavra, sobe no palanque e acusa o Khrushchev de revisionista, acusa o Tito de revisionista e pega fogo, porque aí, na verdade, essa palavra praticamente não era dita. Ninguém falava nisso. E hoje taca fogo. E outros países também acabam aderindo ao que o Odia disse. Sim, revisionismo. Ele falou assim, você quer desconstruir tudo que Stalin fez. Não é assim que você vai construir o comunismo. Aí ele acusa o Khrushchev de estar destruindo o movimento comunista internacional. Ele acusa e chama o Khrushchev de revisionista. Aí essa palavra aparece e ele coloca muito bem que era uma nova maneira de você ver o movimento socialista, de construir o socialismo, ele falou assim, não é culto a personalidade do Stalin, ele até deixa claro isso, não era culto. Eu aguentei por um tempo, eu esperei para ver o caminho que ia ser dado, quando ele viu que não tinha retorno, aí ele faz uma acusação, e essa acusação fica muito sério, porque ela vira um quadro, ela vira retrato no mundo inteiro, porque o Odia pega e aponta o dedo para a cara do Khrushchev, fala assim, você é um revisionista, você está destruindo, você não é comunista, você é anticomunista. Foi fogo, pegou fogo ali, pegou fogo. Ali foi uma bate-boca, estourou para todo lado. Aí ele fica famoso, né? O camarada canal Debate da Esquerda perguntou qual seria a diferença do Khrushchev e do Odia. Eu creio que é a diferença ideológica que ele pergunta. Totalmente. O Odia, veja bem, dentro da Albânia, naquela época, já tinha em cada esquina uma estátua de Stalin e do Lenin. Já tinha estátuas em todo canto. Estátua do Odia mesmo ele não queria que botasse. Só botava depois dele morrer, né? Na Praça de Tirana, que é uma praça redonda, pequena até. Ele não gostava muito do culto à personalidade dele mesmo, não. Ele era uma pessoa muito simples. Vivia num lugar muito simples. E o que acontece? Ele, quando vê tudo que o Stalin tinha construído, naquela seria aquele movimento de fazer um país virar uma potência, ele fala assim, você vai destruir, com o que você está fazendo, ele fala para o Khrushchev, o que você está fazendo, você vai destruir e transformar a União Soviética no Estado burguês. No Estado burguês e burocrata. E não deu outra.
Muita gente fala assim, inclusive alguns camaradas da União Soviética falam para o Odia assim, espera que ele vai cair. O Odia não acredita. Ele não acredita. Ele falou assim, não vai ninguém, agora não tiram mais ele. Porque o Odia espera, porque na verdade se a gente tem que esperar começo da década de 50, ele se segura até 1960. Aí, em 1960 ele fala, agora não, chega, acabou. Aí ele pega e ele condena o Odia mesmo, o Odia condena o Khrushchev, você é anticomunista, você é revisionista. Ele ainda fala pior, ele fala assim, você não merece nem estar sentado no posto que você está, no meio do Comintern. Nossa, pô, isso para a época foi um absurdo. Ele falou assim, você não é digno de segurar a bandeira da União Soviética e nem de pisar no chão que Lenin pisou. Bom, de uma certa maneira, a profecia dele se cumpriu, porque foi o único premier da União Soviética que não está enterrado nos muros do Kremlin, né? Foi o Khrushchev. Era lá junto com o Espírito Santo também. Depois ele cai, né? O Khrushchev depois ele cai. Ele tem um primeiro golpe, que se dá um pouco antes das crises dos mísseis, aí quando tem na crise dos mísseis de Cuba, ele volta, ele fica mais 2 anos, aí 2 anos depois, aí simplesmente tiram ele do governo e falam assim, olha, ele tinha uma dacha é uma casa de campo, né? Todo mundo na Rússia tinha uma dacha, até as famílias mais simples tinham uma dacha, que era uma casa de campo, que você tinha direito a ter uma casa de campo, bem pequenininha. Ele tinha uma dacha, você vai para sua dacha, nunca mais sai para lá, se você sair, você está morto. Ele passou a vida inteira, o resto da vida dele dentro da dacha, e não saiu para nada, né? E entra o Leonid Brezhnev. Agora, na Rússia, estão fazendo um estudo na qual estão se colocando se ele era ou não revisionista. Muitas pessoas falam que o Leonid Brezhnev não era revisionista. Ele até tentou reconstruir, mas o Estado que o Khrushchev deixou na Soviética ficou quase impossível dele fazer isso. Mas o Leonid Brezhnev tentou, num certo aspecto, voltar aos caminhos do Stalin, mais assim, com um Estado mais light, menos policialesco, tudo isso. E houve avanço, sim, na parte de indústria, na época do Leonid Brezhnev, melhorou bastante do que a década de 60, que era do Khrushchev, melhorou bastante. Ele fica praticamente 10 anos no poder, o Leonid Brezhnev, né? Um pouquinho mais, 2 anos. Mas o Odia não se reaproxima da União Soviética. Na verdade, então, ele se aproxima da China. O Odia, então, ele sai ele rompe com a União Soviética e ele se aproxima da China. Rompe totalmente, inclusive rompe com o Pacto de Varsóvia, rompe de relações diplomáticas. E por que ele teve essa aproximação com a China maoísta? Naquela época não tinha tido ainda a revolução cultural. Veja bem, você tem que ver que na história do Mao e dele são muito parecidas também, Rodrigo. Como é que o Mao o Mao entra no governo também na Segunda Guerra Mundial, fazendo um movimento de resistência contra o nazismo, contra os japoneses que entraram lá, depois os alemães, aquela questão de tentar recuperar a Manchúria, tudo isso. A história dos dois são parecidas, os dois assumem o poder praticamente na mesma época. São pelos mesmos problemas. E mas a China tinha um país com uma população enorme, e ele faz você consegue evoluir tudo isso, e ele também, mas era um país que tinha mais, assim, mais dinheiro, mais produção, tudo isso. Ele começa a fazer negócios com a China, e praticamente tudo que tinha na Albânia depois dessa época, que o Odia rompe com a União Soviética, passa a ser vindo da China. Mas ele tinha negócios também, alguns negócios com a França, com a Itália, mas eram pouca coisa. Mas ele tinha, assim, não tinha uma relação ruim com a França, nem com a Itália, nem com a única linha de avião que descia lá, acho que era da Bulgária. E tinha uma linha francesa que fazia o voo chat para lá, mas era assim, para você entrar lá, você não tinha que ter visto, você tinha que ter um super visto. Porque ninguém entrava na Albânia sem ter um visto governamental. Porque a Albânia praticamente não existia. O único lugar na América Latina onde tinha embaixada da Albânia era em Buenos Aires. Porque entra uma questão também, se eu não me engano,
o Stalin, quando o Stalin ainda vivo, o Stalin diz para ele que a Iugoslávia queria anexar a Albânia e a Iugoslávia. Isso, verdade. E para ele tomar cuidado. O Stalin avisa para ele, toma cuidado. Porque o Stalin fala assim, cuidado com o Tito. Porque nós vamos entrar nessa questão, porque com certeza toda vez que se fala do Odia, se fala do isolacionismo, que é a política de se isolar. A culpa não foi dele, inclusive porque ele estava cercado por um monte de gente e o mar na frente. Ele não tinha... Não, o mar à frente não, a Itália à frente, né? Tinha a Itália. E a Grécia também, então, quer dizer, ele não tinha muito pra onde correr, ele fechou o país e fez... Por exemplo, lá você tinha a escola, as escolas eram muito boas. A alimentação, você tinha bastante alimentação, você tinha cursos, bons cursos, mas era um país que tinha uma grande dificuldade, porque, na verdade, era um país que era tão fechado, na verdade, foi ter TV colorida na década de 90. É isso mesmo, na década de 90, só que o albanês teve acesso à televisão colorida. Nós vamos entender isso depois agora. Aí ele rompe com Tito. Ele entra na Albânia, ele lidera o chefe de governo da Albânia, ele rompe com Tito. Ele chega aí para Belgrado, ele chega a conversar com Tito, eles tentam amansar a situação. Só que quando o Tito também rompe com a União Soviética, e ele vê um expansionismo da Sérvia, da Iugoslávia, e chega na fronteira com a Albânia, aí ele pega e fecha. Aí ele fecha a fronteira, fala assim, aqui não passa mais. A questão ficou, olha, o Kosovo ficou sem ter... Era um local era um país, era um território sem país. A etnia era albanesa, mas não tinha um governo. O Kosovo não fazia parte nem da Albânia, nem da Iugoslávia. Ali, e também teve a Guerra do Kosovo também, né? Que posteriormente a Guerra do Kosovo já começou na década de 90 e entrou em 2000. Foi quando os Estados Unidos bombardeiam Belgrado. Isso mesmo. Por causa da questão do Kosovo. Por causa dessa questão do Kosovo. Aí... Existia uma milícia no Kosovo, que era franco-atiradores, e o pessoal da ONU estava lá, e eles mataram um monte de gente da ONU lá, mas não eram albaneses, eles eram... Na verdade, era uma milícia que tinha ali. Uma milícia que era de etnia albanesa, mas eles não faziam parte, inclusive não eram... Eles não nasceram na Albânia, eles nasceram no Kosovo. Nasceram no Kosovo, isso. Albânia. Agora, aí ele tem esse diálogo com a China. Ele participa ativamente da Revolução Cultural Chinesa ou não? Ele não participa ativamente? Não, aí é que está o problema. A China foi até um ponto, depois da Segunda Guerra, entrou o Mao Tse Tung e tudo isso. Quando chega na Revolução Cultural, acontece o mesmo problema que aconteceu com o PCdoB. A Revolução Cultural foi feita de uma maneira completamente errada, aquilo foi uma aberração absurda. Ele não compactua com aquilo. Ele não compactua com aquilo. E, na verdade, aí ele também corta as relações, apesar dele, ele foi com o João Amazonas. Tem um retrato que eu te mandei, que tá o Mao, Odia, os três sentados. Um retrato em branco e preto. E aí eles conversam. Quando entra a Revolução Cultural, na década de 70, ele fala assim, não. E nisso aí nós não queremos se meter, não. Da Revolução Cultural. Quando começa a Revolução Cultural e as consequências que ela deu, o Odia falou que aquilo era absurdo, aquilo era mais do que revisionismo, aquilo era um latrocínio. Aí ele rompe com o maoísmo. Rompe com o maoísmo. Nesse momento que ele rompe com o maoísmo. Me perguntaram aqui agora qual é a diferença do maoísmo, qual era uma das questões da diferença da ideologia do Odia e da ruptura dele com
União Soviética, o camarada canal de esquerda que perguntou, uma das diferenças é que o Odia defende que a revolução tem uma característica em cada país, ela varia de cultura para cultura, enquanto o Khrushchev, por exemplo, dizia que não, que tem que ser igual para todos os países. Essa é uma das diferenças, não é a principal, mas é uma das. Não diga que ela, mas ela foi um grande motivo. Porque, na verdade, ele falava assim, a Albânia, ele falava, ele tinha uma grande, veja bem, o Odia, ele tinha uma coisa muito própria dele, ele tinha um grande amor pela cultura albanesa, ele tinha um grande carinho pela música albanesa, pelo teatro albanês, pela pintura albanesa. Então, ele, por exemplo, o pessoal tem que fazer da Albânia igual é na China. Ele, não, tem que fazer na Albânia igual à União Soviética. Ele, não, a cultura albanesa tem que ser preservada. Ele preserva a cultura albanesa, inclusive a língua, que era uma língua única, ele não, apesar de ensinarem até outros idiomas lá, mas ele se nega a perder a questão cultural albanesa. Ele sempre teve um carinho muito grande pela questão cultural albanesa. Jorge, o Francis está perguntando aqui se tem como fazer um paralelo entre Albânia e Cuba, já que o isolacionismo seria algo quase inevitável para qualquer país pequeno que opte pelo comunismo e não tenha alguma potência por trás. Essa questão do isolacionismo é verdade. Todo país que sofre um embargo, que é isolado obrigatoriamente, ele opta pelo comunismo, né? Em Cuba você teve veja bem, em Cuba você teve o apoio da União Soviética. E, na verdade, Cuba foi um país satélite da União Soviética desde na época do Khrushchev, depois, e continuou sendo até o fim da União Soviética. A Albânia não, ela se negava a ser um país dependente daquilo, tanto que, por exemplo, nessa discussão ele coloca, assim, a Albânia é um país independente, tanto que ele não muda a bandeira, não coloca nem foice e martelo na bandeira. A bandeira da Albânia sempre foi a mesma, é uma bandeira vermelha, já era antes, águia bicéfala, com duas cabeças, uma águia preta bicéfala. Ele não muda a bandeira, ele não quer mudar a questão cultural do país, ele não muda a bandeira da Albânia. A bandeira da Albânia era igual anteriormente e até hoje é a mesma, ele não muda. Ele não bota nem foice e martelo, nem nada disso, ele fala que não tinha necessidade. Não tinha necessidade de você chegar e... ele falava assim, a questão cultural tem que ser preservada. Foi até isso que a gente começou falando, porque a Albânia ela sofreu invasões. Desde que ela foi criada, praticamente, ela sofreu invasões. Você teve o Império Turco Otomano, depois posteriormente o Império Otomano. A Grécia, você teve invasão italiana, invasão alemã. Então a cultura, a identidade cultural daquele país era totalmente destroçada. O orgulho nacional era totalmente jogado ao chão, ao pó. E o Odia entra com essa missão, praticamente, de restaurar a identidade cultural e nacional dos albaneses. Exatamente. Não, e outra coisa, você já viu o que tem no meio da bandeira russa hoje? É uma águia bicéfala, igual a da Albânia, só que a da Albânia é preta. Por quê? Porque, na verdade, a Rússia também teve essa colonização do Império Bizantino, que, na verdade, também teve na Albânia. Por ter sido um país que foi dominado pela Turquia, né? Mas ele não mexe nisso, ele fala que mexer nos valores culturais do país. Não existia a bandeira do partido, do PTA, Estado, tudo isso, mas ele falava assim, não, eu tenho que preservar a história, porque a história da Albânia era muito pequena, por muito pouco tempo. Quando ele era pequeno, quando ele entra no poder, a Albânia tinha 32 anos de independência. Era um país novo. E, Jorge, pode-se dizer, então, por exemplo, você disse que no começo, quando a Albânia ela consegue entrar para o Pacto de Varsóvia, ela consegue ter esse alinhamento com a União Soviética ajuda ela de alguma maneira. Acho que talvez seja esse paralelo porque não tem como você industrializar um país
e ao mesmo tempo desenvolver ele com uma população analfabeta e basicamente ruralista, basicamente agrária, uma população agrária. E a União Soviética dá esse apoio então para a Albânia? Dá apoio logístico, apoio de você fazer esgoto, quer dizer, aquela coisa básica, né, que um país tem que ter. Pois é, a questão da medicina, tratores para você fazer tudo isso, e forma pequenas indústrias também, a questão de a fundação de ferro, a questão da área têxtil, e mandar os médicos para lá para serem formados, é claro. Quer dizer, vários albaneses vão estudar na União Soviética, porque, na verdade, existia, por exemplo, uma cultura do quem ela tinha dinheiro na Albânia e ia estudar na França. Até tinha, vamos dizer assim, a França não era um país que rejeitava a Albânia, né? Eles tinham, assim, eles tinham uma pena, mas a Albânia falava assim, não tenham pena da gente, não. A gente sabe se virar. Né? O que acabou acontecendo com a Albânia foi a Albânia não caiu por um sistema político, ela caiu por um outro sistema, que foi um erro gravíssimo que o Ramiz Alia fez, na qual ele caiu numa cilada que acho que depois a gente vai chegar nisso. Se eu não me engano, depois do Ramiz Alia só entrou liberal no poder. Só não, na verdade o que destruiu a Albânia foi uma pirâmide financeira. Que acarretou... Essa pirâmide financeira é interessante falar. Não, aquilo lá era a mesma coisa que todo mundo comprou essa Herbalife, cara. Aquilo lá todo mundo comprou numa pirâmide financeira, aquilo lá arrebentou, ficou todo mundo destruindo o país. Foi uma coisa que ele fez uma pequena abertura, essa pequena abertura, todo mundo entrou nessa corrente, nessa pirâmide. E essa pirâmide destruiu a Albânia. Foi o erro. Aí ele rompe com os maoístas, a gente falou dessa questão de aplicação cultural. Rompe, mas algumas coisas da área econômica, ele preserva alguma coisa na área de troca da área econômica, mas muito pouca. E, na verdade, ela fica isolada, completamente isolada. Agora, eu acho que o importante, deixa eu ver se Rodrigo... Ela rompe primeiro com a China ou rompe primeiro com a União Soviética? Com a União Soviética. Primeiro com a União Soviética, depois rompe com a China. Com a China só na década de 70. Então a China foi a única ligação, digamos ali, naquela região ali, de país, potência, ligado à Albânia. Mas você vê bem que a China foi esperta. Ela meio que, vamos dizer assim, ajudou a Albânia por uma questão de geopoliticamente e local estratégico que era a Albânia. Então ali tinha um porto na qual a China vendia e o porto onde os navios chineses paravam era ali em Albânia, era perto de Tirana ali. Então, por exemplo, você chega, até hoje, se você vai aqui no mar Adriático, ali nas praias, você tem bunkers em todo lado, onde o pessoal sempre achavam que iam ter uma invasão pela Albânia pelo mar. Sempre o Roger falou que tem bunkers em cada canto, ali você tem bunkers e acabou virando agora lugar para você não precisar se trocar, virou hotel, restaurante, aquilo tudo. Hoje, a Albânia, ela teve um grande papel no movimento comunista internacional, apoiando outros partidos comunistas no mundo e dando apoio aos partidos não revisionistas, com o pouco que ela tinha, logística, uma questão de informação, fez com o PCdoB, né? Que foi muito importante. Inclusive, ela deu abrigo político para muita gente. Lembrando que o 7º Congresso do PCdoB foi em Tirana, e fizeram uma rádio, a Rádio Tirana, que transmitia em vários idiomas e transmitia num horário exclusivamente para o Brasil. Durou até a década de 90. E se não fosse a Rádio Tirana, basicamente toda a informação que os guerrilheiros do Araguaia tinham vinha da Rádio Tirana, na qual tinha alguns informantes dentro de alguns movimentos que passavam para a Rádio Tirana assim, se acontecia hoje, em 20 minutos, a Rádio Tirana já estava dizendo para o pessoal da guerrilha do Araguaia. Então, perguntou para o Amazonas, como é que isso funcionava? Ele, não sei.
sei, quer dizer, ele sabia, mas ele nunca disse qual era o mapa da mina. Então a Rádio Tirana, ela era uma rádio de Tirana, dessa cidade de Tirana, que ela dava apoio de notícias e teórico para os camaradas na guerrilha pelo mundo. Exatamente. Só para citar... Denunciando o golpe no Chile, o que aconteceu no Chile, foi uma das poucas rádios, tá, que denunciava o massacre e a verdade do que acontecia no Chile. No Chile, com o Pinochet, né? Com Pinochet. Na América Latina eu conheço só dois partidos que tiveram apoio da Rádio Tirana. No Brasil foi o PCdoB, tem mais um na Argentina que eu não sei dizer qual foi, e tem na Colômbia as Farc, mas no começo das Farc, não é a Farc de hoje que vende droga. Veja bem, as Farc agora nem existe mais. As Farc tem 50 anos. Naquela época ela era um embrião revolucionário, ela não estava metida com narcotráfico, né? Ela não era metida com narcotráfico, era um movimento legítimo naquela época. Claro. Claro que era. Como até o movimento cubano. Só que, veja bem, o movimento cubano, eles ficaram assim, tão alinhados à União Soviética que a Albânia falava assim, tudo bem, mas a gente não tem nenhuma ligação com Cuba enquanto ficar dependendo do Khrushchev lá e ficou puxando o saco da União Soviética, porque vamos dizer assim, a Rádio Tirana, ela transmitia, quem transmitia para o Brasil eram brasileiros, alguns moram aqui no Brasil, a locutora mora em Brasília hoje, melhor não dizer quem é, e ela tá lá, tá em Brasília, tá trabalhando, e era a locutora da Rádio Tirana. E transmitia em português, mas não vou perguntar isso. Mas ao vivo. Pro mundo todo? Pro mundo todo. Qualquer lugar do mundo você pegava. E ondas curtas. Ondas curtas é possível fazer essas transmissões. Mas era difícil o acesso desse aparelho no Brasil. Não, antigamente todo rádio vinha com ondas curtas. Porque as pessoas gostavam muito de escutar BBC, Voz da América, tudo era ondas curtas. Então, tanto a Rádio Moscou, que eu escutava também, a Rádio Central de Moscou, a Rádio Havana Cuba, a Rádio de Pequim, a Rádio Tirana, eu escutava todas elas. Você sabia que naquele horário, você tinha que fazer uma conversão UTC, né, unidade de tempo, né, que você pegava tal horas UTC, você sabia que ela ia entrar no ar. Aí ela tinha um sinal, aquele sinal era transmitido para você sintonizar, aquele sinal não era para fazer propaganda, era para você sintonizar. Quando aquele sinal ficava audível, aí entrava o locutor. E era uma transmissão ao vivo. Jorge, só para esclarecer aqui, o que seria o Pacto de Varsóvia? Eu vou comentar aqui esse comentário. O Pacto de Varsóvia seria uma aliança militar dos países socialistas do leste europeu, ali, a União Soviética, teria ali a Bulgária, a Tchecoslováquia, se eu não me engano, a Romênia, a União Soviética, a Polônia, a Hungria, a Albânia, que nós estamos falando agora, e tinha mais um país que eu não me lembro agora. Mas a Albânia foi o único país que ela sai do Pacto de Varsóvia antes dos outros. O Pacto de Varsóvia acaba em 91 e a Albânia sai em 68, justamente por essa questão que nós falamos. O Odia, ele sai do Pacto de Varsóvia, ele diz, não quero mais. Ele rompe pelo Khrushchev ser revisionista e ele sai. E a própria União Soviética, né? A Alemanha Oriental, agora eu lembrei, a Alemanha Oriental, alguém comentou aqui, a Alemanha Oriental fazia parte do Pacto de Varsóvia também. E é interessante saber disso porque muitas pessoas não sabem, mas o Pacto de Varsóvia era o que fazia frente contra a OTAN. E hoje ninguém mais faz frente contra a OTAN. A OTAN é a aliança militar mais poderosa do mundo e não tem uma resistência a ela. Rodrigo, a gente tem mais ou menos. A gente tem que tinha dois países, os países ligados à OTAN, ligados ao Pacto, e aqueles países não alinhados. Que não era nem de uma nem de outra. Querendo ou não, Cuba era um país não alinhado, não fazia parte do Pacto de Varsóvia.
Até porque ele não tinha, não diria essa palavra, mas até porque ele não tinha condições de se fazer uma aliança militar com os países que praticamente eles eram tudo vizinhos. Ou não? Seria um erro pensar assim? Não. Até tem sim. Eles eram um meio colado no outro. Tinha algumas distâncias entre um e outro, por exemplo, Bulgária, Romênia, ali meio perto, mas a Polônia. Veja bem, naquela época, no final do Pacto de Varsóvia, quem era o presidente da Polônia era aquele Wojciech Jaruzelski. A Polônia tinha a supremacia, porque o Pacto de Varsóvia só se reunia lá. Só que o que acontece é que o Pacto de Varsóvia, ele tinha... A União Soviética, na verdade, ela tinha que dar apoio para todos eles. Era uma coisa muito complexa, porque os outros países, a Romênia, já estavam tendo problemas com a União Soviética. Você tinha tido a Primavera de Praga, e isso aí atrapalhou um bocado. Muitos países não estavam no Pacto de Varsóvia porque queriam, porque eram obrigados a estar. Tem essa questão também da União Soviética ter que abarcar todos os países pequenos e defender todos esses países, enquanto você tem uma aliança militar lutando contra você. E é difícil fazer isso. Não, o negócio era uma coisa complicadíssima. O Pacto de Varsóvia, na verdade, ele foi feito, realmente, como você falou, para bater de frente. A OTAN, eram os alinhados à OTAN e os alinhados ao Pacto de Varsóvia, e tinham países não alinhados. Era um mundo de bipolar, né? Bipolar é ótimo. O pessoal ainda fala bipolar. Eu assumi também que era bipolar. Assim, em proporção de forças, como é que ficava a questão do Pacto de Varsóvia e da OTAN? Porque hoje a Rússia tem uma força que é grande, mas, por exemplo, a dos Estados Unidos é muito maior ainda. Como é que ficava essa proporção de forças? Em números, assim, não, pelo menos os Estados Unidos é muito maior ainda que a Rússia. Olha, eu sempre disse o seguinte, essa questão de quantas vezes os Estados Unidos falava que destruiu o mundo 50 vezes, a União Soviética falava que destruiu o mundo 30 vezes. Eu falei, ninguém vai destruir o mundo mais que uma vez, né? Se destruir o mundo 2 vezes, 3 vezes, porque ninguém ia morrer 2 vezes. Só que você tinha dentro do Pacto de Varsóvia, tá? Você poderia colocar mísseis estratégicos da União Soviética ali, entendeu? E muitos deles ficavam bem próximos a alguns países, até mesmo na Alemanha Oriental, pô. A Alemanha Oriental tinha mísseis soviéticos ali. Então, para a Europa, a Alemanha Oriental era o maior perigo. Né? E, na verdade, quem era do Pacto de Varsóvia era militarmente submisso a Moscou. Não tinha, por exemplo, você tinha o serviço secreto de cada país, né? Mas, na verdade, todos eles eram interligados à KGB. E nisso aí também existia uma grande ajuda, porque, na verdade, aqui no Brasil você não tinha a KGB, mas você tinha o serviço secreto da Hungria, que fazia todo o trabalho aqui da KGB aqui no Brasil. O pessoal da KGB aqui no Brasil eram ouros. E só para encerrar, acho que a gente falou de todos os tópicos que eu tinha separado. Tem muito mais coisas para falar, porque é um assunto muito interessante sobre o Wojciech, sobre a vida dele. Inclusive tem um livro que o Jorge indicou, que é o Horizontes Perdidos dos Balcãs, uma esperança, não é isso? A Albânia e Horizonte Perdido dos Balcãs. Albânia e Horizonte Perdido dos Balcãs. Eu tentei procurar esse livro para deixar disponível aqui no link, aqui, mas eu não consegui achar. É um livro que quem tem, quem não tem mais. Eu até deixei a capa contigo, mas você encontra bem fácil e bem barato no Mercado Livre. Eu achei um modelo lá e tá bem barato lá no Mercado Livre. E para terminar, Jorge e Bernardo, vamos falar sobre o último tópico, que é um dos mais importantes, talvez, que é o Wojciech e o Brasil. A gente já citou aqui a Rádio Tirana, mas o Wojciech tinha essa ligação com o Brasil e com o PCdoB, principalmente com o João Amazonas. E até pedi pro Jorge falar um pouquinho sobre essa ligação do Wojciech com o Brasil, fazer esse paralelo.
na verdade, o PCdoB depois vamos dizer assim, do meio da década de 70 adiante, ficou um partido também, estava clandestino, sofreu a guerrilha do Araguaia, que acabou em 74, né? Alguns falam que já não tinha mais muito o que fazer. Depois vem o massacre da Lapa, e, na verdade, o único país que deu abrigo para o PCdoB foi a Albânia. Inclusive, o congresso do partido feito lá, recebido, vários camaradas que estavam espalhados pelo mundo se foram para a Albânia, viviam na Albânia, tinha vários brasileiros que viviam na Albânia. A embaixada na Argentina dava bastante ajuda para o Brasil, para o PCdoB, porque aqui no Brasil não podia ter embaixada da Albânia, era proibido, e até mesmo por causa da questão da rádio tirana. E a Albânia, ela tem uma importância para a gente muito grande. A gente tem que pensar que o PCdoB até 84, 83, 84 já era do partido, naquela época o partido estava legal. Estava simplesmente com as notícias que vinham da Albânia. O PCdoB praticamente não falava a questão da União Soviética. A gente estudava a União Soviética, a Revolução, tudo isso, até a questão do Stalin. Depois, meio que negava a história. Até a questão de Cuba também se negou um pouco essa história. Foi depois... Mas aquela questão, a gente chegou a ter no partido, era a questão, uma Constituição socialista. A Constituição da Albânia era muito bonita, muito interessante. Era uma Constituição pequena. E a gente tinha um livrinho chamado Uma Constituição Socialista, que era a Constituição da Albânia. Olha, era muito interessante ler aquela Constituição. Era muito interessante, porque ela era, por exemplo, era uma coisa quase perfeita de você ler aquilo, era uma coisa quase perfeita. E era pequena. E a gente tinha que ler, a gente, vamos dizer assim, dentro do PCdoB, a gente tinha uma relação, existia um instituto em São Paulo chamado ABA, Brasil Albânia. Eu ia para lá, tá, pegar material. A foto de João Amazonas com o Evo. Vou ver se eu consigo botar aqui, aberta aqui. Essa foto é linda. Essa foto é muito legal. Gosto muito dessa foto. Aqui é o João Amazonas. O João Amazonas. Lá do Odio. Aqui é o Odio. O Odio era grandão, ó. Era maior que o João Amazonas. Ele era grandão, ele era fortão, pô. Ele era um tremendo soldado, o cara era pintoso pra caramba também, a mulherada adorava ele. Aí o que acontece? A gente ficou muito pautado em Albânia. Quando fez 70 anos da Revolução Soviética, o João Amazonas meio que desconstruiu isso e foi começando a rever a questão, porque a Albânia, o Odia já estava velho, e o Ramiz Alia seguia no governo, mas a gente sabia que o Ramiz Alia não era o Odia, entendeu? A gente sabia que ele ia fazer uma droga. Ele fez. Ele entregou ao Albânia. Jorge, então, o Ramiz Alia não tinha essa ligação com o PCdoB? Não tinha. Ele até participou do Congresso. Ele esteve no Congresso do PCdoB, ele estava lá sentado. Ele fazia parte do Comitê Central. Mas ele foi representando o Odia, que já estava com problema de saúde, porque o Odia morre em 85. Ele morre dia 15 de abril de 85. O Odia morre 15 de abril de 85. No ano que o partido volta à legalidade, questão de meses, o Odia morre e o partido PCdoB passa a ser legal. Então, ele não fica sabendo que o PCdoB fica um partido legal, mas o Ramiz Alia já estava ajudando no poder. Quem for receber os camaradas do PCdoB no aeroporto foi o Ramiz Alia. Até então ele estava cumprindo tudo isso. Quando o Odia morre, foi uma convulsão no país, o pessoal, uma convulsão assim, geral, as pessoas choraram. Tem gente que não acreditava, queria morrer também, né? Aquela coisa, né? Porque veja bem, o Odia era uma pessoa, gente, não era uma pessoa que andava com carro blindado, não, ele andava na rua. Ele ia andar, ele saía da casa dele até o palácio com a malinha. Ele não era uma pessoa que tinha 10 seguranças atrás dele, não, ele ia andando. Ele pegava a malinha dele e ia andando. Quando ele precisava, ele tinha um carro só,
que era o carro para ele usar, para pegar pessoas no aeroporto, para levar ele até, às vezes ele teve que ir para Belgrado algumas vezes, ele ia de carro. E os aviões, sabe, por exemplo, o aeroporto de Tirana descia um avião por semana, no máximo. Agora, foi uma pessoa para nós, foi muito importante. Para nós do PCdoB foi muito importante. Se não fosse a Albânia e se não fosse o Odja, talvez o PCdoB não existiria, talvez a guerrilha do Araguaia tinha sido exterminada logo, e a gente teve muito material de estudo, até mesmo marxista, leninista, autêntico, que vinha da Albânia, e já traduzido para o português. Então a gente tinha esse livro, essa coisa. O livro, esse né? livro também foi escrito por um brasileiro lá, né? E aí foi impresso lá e trouxe para cá. Quem tem, guardou. O meu está aqui guardado, né? O William Cordeiro mandou minha mensagem aqui agora, ele achou aqui no Mercado Livre onde está vendendo, ele me passou o link. Sim, no Mercado Livre você acha. Inclusive, entre 30, tem por 10, depende do estado do livro, 10, 30, 20, 30, 40 reais no máximo. Agora, um livro, olha, não é que a pessoa tem que se pautar que aquele livro está certo ou está errado, né? Porque aquilo lá é você mostrar o contexto de um país muito pequeno, muito pobre, mas que fez um trabalho heróico e não se vendeu para ninguém. Vamos lembrar, gente, a Albânia não se vendeu para ninguém. Por isso, o Odja não se vendeu para ninguém, nem para a poderosa União Soviética, ele não se vendeu. Por isso, camaradas, quando alguém acusar a Albânia e o Odja de ser isolacionista, a gente explicou aqui, desconstruiu todo esse argumento de que, na verdade, foi um isolamento forçado. Que não tinha como você confiar na Iugoslávia, não tinha como você confiar na China, não tinha como você confiar na própria União Soviética do Khrushchev, não tinha como você confiar na Itália, porque a Itália ali é um pulo para frente, na Grécia, porque eles são todos aliados. Tinha essa questão e o Odja segurou firme ali. Então, existia uma saudação, que é uma saudação partizã. Acho que as pessoas devem saber, e isso foi usado também na Guerra Civil Espanhola, que quando você ia saudar uma pessoa, você fazia isso. Isso era a saudação que se fazia na Albânia. Sim. Fala mais uma vez, hein, Jorge? Como é que é? Oi? Não consegui pegar, como é que é? É como se, assim, com os punhos fechados. Era bem comum na Guerra Civil Espanhola os camaradas que lutaram lá não saberem falar o mesmo idioma. Então você deveria ter um complemento para poder ser... Imagine você tá lutando uma guerra, um fala português, outro fala espanhol, o outro fala inglês, o outro fala alemão, e você não sabe exatamente se o cara é ou não. Aí eles faziam os gestos para poder se identificarem como comunistas e guerrilheiros ali na... Quando a Albânia comunista termina, Rodrigo, ela é um país de no máximo 3 milhões e poucos habitantes. Mas, veja bem, ela nunca, depois que ela é um país socialista, não é rumo ao comunismo, ela nunca mais foi invadida. Nunca mais foi invadida. Ela não se vendeu. Ela conseguiu deixar a cultura dela intacta, que era uma cultura nova, que era uma mistura de vários países, várias etnias, era uma língua única que ninguém entendia, a não ser eles. E era um país que não se morria de fome, você tinha estudo, até parecido com Cuba. E era um país que estava cercado, como ele fala, de inimigo por todos os lados. Então, o que ele fala, como o Odja mesmo falava, eu faço o que eu posso. Fez o possível, até se abrir uma brecha e alguém fazer uma besteira. Mas ele foi um cara que foi incapaz de gastar um centavo para ele antes de pensar no povo. Ele foi um personagem que eu digo sensacional, fantástico. Tive muito orgulho de ver, assim, não vi o Odja, claro, mas de receber coisas que ele mandava pela aba. Eu ia lá pegar em São Paulo, na Associação de Amizade Brasil-Albânia. Ele trazia por Luiz Fernandes aqui no Rio de Janeiro, e a gente tinha um instituto aqui chamado IPAS, Instituto de Pesquisas e Análises Sociais,
um acervo da Albânia que é enorme, inclusive os vídeos eram em secam, não era nem... Inclusive, olha, tem tanta história, a questão do que foi na guerra, os partisanos, os vídeos. Agora tem muita coisa no YouTube. Só que, na verdade, nada é traduzido, está tudo em albanês, ninguém entende nada. Mas você só avisar para o pessoal que está assistindo, eu botei o link aí na descrição do vídeo, o link do congresso que o PCdoB realizou lá na Albânia, em Tirana. Ah, legal. Legal, que bom. Tá só as imagens, assim, não tem o congresso todo, mas tem aí um link para vocês verem a imagem. Mas a imagem são 19 minutos que tem, aparece, inclusive, eles pessoas na rua fazendo homenagem aos mortos na guerra, porque lá você tinha também na Albânia, igual tinha na União Soviética, a questão dos pioneiros, todo mundo, as crianças eram pioneiras, então eles tinham que usar aquele lencinho vermelho, né, e tinha que ter uma aula, você tinha que ter aula de marxismo, né, começava muito cedo na escola. Foi muito interessante, inclusive, porque, na verdade, foi um país que não progrediu, né, mas não foi corrompido. Foi corrompido quando simplesmente o mercado financeiro, abriram para o mercado financeiro, e as pessoas não sabiam o que era mercado financeiro lá. Não sabiam. Eles não tinham ideia do que isso era. Então eles compraram uma coisa, acharam que iam ganhar dinheiro, na verdade era uma pirâmide financeira. Era uma pirâmide, o brasileiro sofre disso diariamente. Diariamente, assim, vira e volta, o brasileiro está envolvido em esquema de pirâmide. Na Albânia destruiu o país. Porque, até por ser um país pequeno, né? Se a gente tivesse aí... não tinha 4 milhões de habitantes. Menor que a população do Rio de Janeiro, que é um dos menores estados. Inclusive tinha, agora, a mortalidade dela era muito pequena, você tinha a questão, por exemplo, você não precisava comprar alimentos, comprar de fora, nada disso, ela era autossuficiente para sobreviver. Agora, claro que você, enquanto alguns pais já tinham computador lá, não tinha nem televisão a cores. Mas para eles, aquilo lá pouco importava, porque eles sabiam que eles tinham vivido há muito pouco tempo atrás, eles não tinham direito a nada. Inclusive, outra coisa, lá se votava, tinha eleições, viu? Lá tinha eleições, inclusive parlamentares. O próprio Odja ia votar, chegava lá com a carteirinha, o cara falou, não precisa, comandante, não precisa. Ele falou assim, não, mas você tem que ver, sou eu mesmo. Tá, ele ia lá, votava. As pessoas mal chegavam lá para votar, na hora de botar o voto lá, contar. Então, quer dizer, foi uma experiência, foi pequena, o mundo pode não ter dado tanta importância, mas se você vê a história de um país que não se prostituiu, não se deixou ser aquela coisa, a gente prefere ser destruído, mas a gente não vai vender e nem vai ser comprado. Do Odja foi isso, foi um país que na verdade teve uma dignidade, e a gente tem muito a agradecer pelo apoio que eles deram ao PCdoB, aos camaradas do Araguaia, a nós mesmos, que a gente tinha material de estudo vindo de lá, aos vídeos que a gente tinha pela ABA e depois pelo IPAS, e eu estava muito também disso, que eu ia para São Paulo pegar material lá da ABA, eu chegava sábado, eu pegava lá material escondido, botava na casa da minha tia e trazia para o Rio. E era assim, eu chegava lá, tinha uma sala pequena, era toda de madeira, tinha uma bandeira da Albânia grande, quando eu entrei lá tinha uma bandeira do PCdoB também, tinha um retrato do Odja na parede, parecia que ele estava dentro da Albânia, né? Gente, era muito engraçado. E foi um privilégio, porque a gente teve assim uma leitura sem vício, porque na verdade foi pegado a teoria marxista-leninista pura. O Odja mesmo falava assim, não existe vertentes dentro da teoria marxista, só existe uma vertente pura. As outras realmente são todas revisionistas. Eles que eram revisionistas, né? Eles que estavam mudando os preceitos básicos. Exatamente. Jorge, eu vou encerrar essa live. Eu sei que tem muito mais tema para falar, mas acho que a gente já deu nossa hora. Já passou da meia-noite. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser entrar offline para conversar com o Jorge sobre esse assunto, ainda continuar aqui no modo offline. Só queria dar 2 avisos.
O primeiro que eu vou deixar o áudio desse vídeo, para quem não tem paciência de ficar aí mais de 1 hora na cara do computador, baixar em formato MP3 e colocar no celular e colocar no carro, no pendrive, botar na televisão, o que seja. E outro aviso é que nós vamos fazer, eu tô pensando, e tô muito feliz com esse canal, cara. Eu pensei que o canal não ia dar muita coisa, eu pensei que o canal não ia render muita coisa, Jorge, eu ser bem sincero. Mas o meu primeiro vídeo teve 42 visualizações. O meu segundo teve 50. E agora o terceiro teve 69. Eu espero que esse tenha mais do que 69 visualizações. Se você curtir, curte aí, se inscreve no canal. Eu vou conversar com o George, com o Luiz e com os outros camaradas, a gente fazer uma sequência de vídeos sobre a Revolução Russa. Nós estamos comemorando o centenário da Revolução Russa. Eu pretendo ir lá. Eu pretendo ir lá na Rússia, assistir a comemoração da Revolução, vai ter um pacote de viagem. Como diz o Francis, o ideal da comemoração da Revolução Russa seria aplicar uma revolução no Brasil. Mas já que não podemos, a gente vai fazer uma viagem ou então fazer uma sequência de vídeos explicando todo o período da Revolução Russa. A gente vai pegar lá desde o Império Russo e vamos destrinchar. Claro que não vai poder fazer em um vídeo só, vai ser 5, 6. Mas a gente vai falar bastante. Topa, Jorge, fazer? Topo, eu tô indo pra lá em setembro também. E tu vai pra lá esse ano? Vou porque eu quero ver minha netinha nascer, né? E eu vou lá dançar Catiuxa. Olha que lá tá cheio de Catiuxa, viu? Vou levar uma Catiuxa. Rapaz, você vai ficar tonto. O lugar que tem mais mulher mais bonita que lá não existe. Putz, grilo. Se eu encontrar uma russa e um pouquinho de vodka... Rapaz, vai sem namorada, viu? Vai sem namorada. Se tiver alguma namorada aí, já descarta, porque lá você vai ficar maluco. Agora, rapaz, quer se dar bem com a russa? Puxa a cadeira, seja cavalheiro. Na Rússia a gente não quebra o gelo, tem que derreter o gelo. Quem já foi casado com uma eu já fui, então sei como é que é. É só uma tática. Mas valeu, Rodrigo. Valeu, Bernardo. Quer deixar algum aviso, algum recado? Eu acho que hoje o assunto foi mais na pauta do Jorge, né? Foi bem mais na área do Jorge. Tive uma participação pequena hoje, mas eu queria agradecer a todo mundo que participou do vídeo, queria agradecer a audiência, queria agradecer, como sempre, agradeço os camaradas que estão aí, todo esse grupo nosso, digamos assim, que está fazendo os vídeos. Hoje em dia, nesse tempo pseudo-fascista que a gente está vivendo, tem que ter muita coragem, tem que ter uma certa coragem para tu colocar a cara na internet e dizer que é comunista. Então é isso aí, eu queria agradecer o pessoal que assistiu novamente e o pessoal da participação aí. Pessoal que quiser entrar aqui no modo offline, só me pedir o link aí no Facebook, lá no privado do Facebook, que eu passo para vocês entrar aqui e pra gente conversar esse assunto ainda. Tem muita coisa para falar, tem muito material. Eu vou tentar postar um material, algumas fotos que o Jorge me passou no grupo lá do socialismo, vou ver se eu consigo postar, mas é muita coisa. Tem vídeos, tem livro e tem bastante coisa. Eu vou encerrar a live então, obrigado se você assistiu. Se você tá aí pelo SoundCloud, abraça aí o Jorge fazendo o sinal do Partizan. Abraço todo mundo. Boa noite, camaradas. Vamos iniciar um vídeo hoje, mais um estudo, mais um diálogo, um debate, o que seja, sobre o Evan Rodia. Hoje a gente vai falar sobre a ideologia e o pensamento político do Evan Rodia. Antes da gente começar, eu queria só dar uns recados. Agora eu estou botando todos os nossos áudios dos vídeos no SoundCloud, para quem não gosta de ficar, não tem paciência para ficar no YouTube, pelo menos para a pessoa escutar pelo celular ou o que seja. Também dá uma curtida aí no canal, compartilha e que seja. Hoje a gente está aí com o Bernardo de novo, o Caio é super camarada, o George também está aqui, eles vão se apresentar, e o Marcos. A gente vai falar hoje sobre o Evan Rodia e a política e a ideologia dele. Então vou começar aqui. Alguém quer dar algum aviso, algum oi antes da gente começar? Falar alguma coisa? Um tchau, um benção? Oi só. Oi. Marcos, Bernardo, Caio, quer falar alguma coisa antes da gente começar? Eu tô meio tererê, mas eu tô vendo 2 Caios. Esse tererê tá ruim.
Errou a erva do chá. Eu acho que ele entrou no celular e no computador. Acho que a aquele conexão dele bug tá que ruim. dá. É aquele bug que dá fica 2 ali. Fala alguma coisa aí, Caio. Da introdução, Rodrigo. Então, vamos começar lá. O Evan Odian, ele é um dos heróis comunistas, por assim dizer, se me permitem dizer assim, colocar dessa maneira. Ele é uma inspiração de um líder comunista do reinado do rei Zog que o Odian ficou contra. Mas acabou que depois a Itália deu um golpe dentro do próprio golpe e teve toda essa questão. Que se a gente for entrar aqui, como o Jorge disse, a gente vai se aprofundar tanto que a gente vai perder o foco do Odian. Porque o Odian nasce em 1908, tá? E morre em 1985. Então, quer dizer, aí tem história, e se a gente for contar essa história toda, é enorme. Tem que ver, por exemplo, a questão, né? A Albânia era um país, pra gente, acho que as pessoas, a bebida típica da Albânia é uma cachaça feita de uva, chamada raki. E lá todo mundo toma raki e fuma o dia inteiro. E se você estiver lá, parece que está na Turquia, porque todo mundo parece turco, né? E o Odian é uma população muito pequena, muito pequena. Em 1970, o censo de 1970, a Albânia tinha 2 milhões de habitantes. 10 anos depois, ela não chegava a ter 3 milhões de habitantes. Por que por causa dessa questão de guerra, né? Ou não? É pelo próprio tamanho mesmo, é uma etnia. Na verdade, a Albânia é uma etnia que é uma mistura, eles têm a própria cultura, a própria língua. É uma coisa, quer dizer, tudo lá é deles, não existe em outro lugar do mundo. Não é a pessoa fala a capital, só que a capital, que é Tirana, na verdade, seria menor do que a freguesia aqui em Jacarepaguá. É muito pequeno. E agrário, um país que era somente agrário, muito... E tudo mais. Jorge, quer acrescentar alguma coisa nessa biografia dele? Na verdade, ele estuda na França, né? Por um tempo ele estuda na França, ele vai estudar na França e ele quer fazer um curso, mas na verdade a bolsa dele não deixa, ele até tem que mudar de curso, já ainda bem jovem, porque... E foi na França que ele teve assim, os primeiros contatos com o movimento comunista, foi na França. Já existia na Albânia, inclusive era bem dividido na Albânia, mas na França ele tem, né, porque ele fez duas universidades, 2 faculdades na França. Ele formou em ciências sociais e em ciências humanas também, só que ele não conseguiu, ele não teve dinheiro para terminar, então ele ficou meio que era aquele que mais queria, mas ele teve uma história muito, mas assim, ele não era assim de uma família pobre tudo isso, mas ele teve uma vida de novo muito complexa, porque ele viu a questão da guerra dentro do país dele, as invasões, a invasão grega, outras invasões que teve lá, e lá era um país pequeno, mas complicadíssimo. País muito pequeno, fazia parte da Europa Ocidental, né, era na verdade, tem que situar um pouco onde fica a Albânia, né, o Rodrigo, que fica ali, de um lado, atrás da Albânia, você tem a Iugoslávia, que seria a Iugoslávia hoje, naquela época, você tem na frente, você tem a Grécia, você é perto da Itália também, ali você tem... É um local bem complexo, inclusive era um ponto estratégico ali, aquela região era um ponto estratégico, inclusive para comércio, com a própria China usou o local como ponto estratégico. Ali é o Mar Adriático, né? Seria o Mar Adriático, aquela região ali, né? O Mar Adriático é a região balcânica, né? Onde fica a Albânia, a região dos Balcãs, mas o Mar Adriático. Entendi. E Caio, quer acrescentar alguma coisa aí na biografia do Odian? Antes da gente começar. Ô Rodrigo, a gente consegue compartilhar a tela, que aí eu pego e ponho um mapa aqui pra gente. Consegue, tem
Tá liberado aí compartilhamento de tela, compartilhamento de tela, tá liberado aí, Tá, pode compartilhar. eu vou lá catar um mapa então. Vou voltar. É interessante você fazer isso para ver que o ponto, a Albânia é um ponto muito estratégico, entendeu? Apesar de ser um país muito pequeno e pouco povoado, pouca gente, mas ele era uma região, um local muito estratégico. Tanto que ele foi invadido por vários países. Quem não sabe... Sergipe, né? Perdão, Caio, eu não escutei. Não, só comentei dizendo que é um pouquinho maior do que Sergipe, né? Para a gente ter uma dimensão do tamanho dela. E se eu não me engano, cara, inclusive até uma piada que eu tava fazendo ontem com um camarada, que a Itália deu golpe, queria dar um golpe de Estado. Chegou a concretizar. Não chegou a concretizar por causa da Alemanha, mas ele queria restituir o cargo do Herzog. E a gente tava rindo por causa dessa nomenclatura Herzog, um nome esquisito, né? Herzog. E foi justamente essa volta da segmentos, não para todos, que tem alguns que não gostam dele, mas para vários segmentos ele é uma aspiração política. Ele foi o primeiro chefe do governo comunista da Albânia. Ele foi durante ali 4 décadas mais ou menos, entre 41 e 85, se não me engano. Ele foi chefe de governo comunista lá. Ele foi o secretário-geral do Partido Trabalhista da Albânia. Para quem não sabe, até depois o Jorge vai explicar isso, a Albânia não teve Partido Comunista. O Partido Comunista lá se chamava... Partido do Trabalho. Partido do Trabalho, né? Lá se chamava assim, Partido do Trabalho. Não tinha partido. Aí, o Evernote, ele nasceu no Império Otomano. Ele nasceu ali em 1900 e pouco, 1908, 1907. Ele nasceu no Império Otomano e ele morreu em Tirana, que até hoje é a capital da Albânia. E o que mais a gente pode acrescentar nessa... ele lutou contra a invasão italiana. Uhum. Ele era professor na Albânia. Ele foi mandado embora porque todos os professores, todo o ensino público, você deveria ingressar no partido fascista. Você deveria ser filiado ao partido fascista. E o Everode se negou a isso, então ele saiu da escola, deixou de dar aula, abriu uma tabacaria, e posteriormente essa tabacaria ela virou o centro da célula comunista da Albânia. E a Albânia depois lutou contra a Alemanha. Parte da Albânia lutou a favor da Itália na Segunda Guerra Mundial, e a outra parte lutou contra. Houve uma ruptura ali, não foi uma coisa coesa, assim, não foi unânime. E hoje ela tem essa relação, depois a gente vai entrar mais nos tópicos, ele tem essa relação com a União Soviética de ser antirrevisionista.